Nós vamos conversar aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação com o climatologista Dr. Carlos Nobre, para que nós possamos entender um pouco mais de todos esses aspectos climáticos que têm acontecido no mundo e um fenômeno sobre o qual nós vamos falar que foi um mega tsunami que aconteceu em setembro de 2023 e que tem apresentado diversas repercussões no campo científico. Professor, muito obrigado mais uma vez por atender a equipe da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Professor, diz uma coisa pra gente, nós temos vivido uma série de aspectos climáticos extremos e nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação com o senhor sobre isso, mas eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência como é que nós podemos explicar esse cenário global de crescimento constante dessas catástrofes. É o fato que o planeta está aquecendo. Em 2023, 2024, ele bateu todos os recordes, né? A temperatura ela chegou a 1,5 graus mais quente do que 1850, 1900. Isso, de fato, para a gente ir, quando que a Terra teve essa temperatura, nós temos que ir no final do último período interglacial, 120 a 130 mil anos atrás. Nunca a Terra, pelo menos desde que nós criamos as nossas civilizações aí na faixa de 10 mil anos, nós tivemos uma temperatura tão quente. E quando a temperatura atinge esse valor, todos os fenômenos extremos meteorológicos, que são naturais, que sempre existiram, mas com a temperatura assim, esses fenômenos acontecem com mais frequência e até batendo recordes em relação às nossas medições históricas aí, né? Então, isso tem a ver com o fato que a temperatura atingiu esse maior valor de aquecimento aí em 120 mil anos. Professor, nós falávamos logo na abertura aqui dessa nossa conversa sobre esse evento que aconteceu, chamou a atenção de cientistas no mundo todo e que foi rastreado até a Groenlândia, em que uma encosta ali muito expressiva cedeu de terra e gelo numa região que aparentemente os cientistas não esperavam que fosse tão afetada como foi e que causou um tsunami que tem sido comparado aí a 2 vezes a altura do Big Bang de Londres. E os próprios cientistas falaram que não gerou-se realmente uma repercussão, digamos assim, da mídia como um todo no mundo sobre esse evento. O que o senhor pode explicar para a gente do que aconteceu nesse caso? Olha, o que tem acontecido que também é uma preocupação muito grande, é que quando, por exemplo, o que está acontecendo lá na Groenlândia, em várias épocas do verão lá do hemisfério norte, o nível do gelo, que chegava a ser 3 quilômetros de altura, ele diminuiu, e aí, quando chove, a temperatura já passou de 0 graus e ela fica água, não é mais a neve. Então, essa água está percolando, está descendo o gelo, vai criando lá uns riozinhos verticais. Aí ela, quando chega lá na rocha onde está o manto de gelo, ela está desestabilizando os mantos de gelo e eles começam a escorregar. E isso está acontecendo já há décadas lá na Groenlândia, e dessa vez aconteceu essa que bateu o recorde, um manto de gelo muito grande, escorregou, e aí, quando ele caiu no oceano, ele gerou essa super onda, né, que se chama tsunami. Mas é interessante, porque o que a gente conhecia de tsunamis até hoje eram tsunamis por terremotos lá no fundo dos oceanos, né? Tem um terremoto lá no fundo do oceano, ele gera essa mudança do nível do mar, e aquilo caminha em cima do oceano como uma onda e chega na costa, quebra e etc. Dessa vez, não que isso nunca tenha acontecido, mas eu digo, essa foi a primeira vez desde que nós aí, a ciência mede tudo, para mostrar que esse tsunami foi gerado por um manto de gelo escorregando lá na Groenlândia e gerando essa onda muito alta. Dentro dessa característica sobre a qual o senhor acabou de falar, nós podemos entender como um aspecto, um lembrete de que nós estamos atravessando, digamos assim, uma nova fronteira no que se refere a mudanças climáticas mais extremas, a forma como nós devemos abordar esses eventos?
Sem dúvida, sem dúvida. O que a ciência está mostrando agora é que, pegando o exemplo dos mantos de gelo da Groenlândia, é que o aumento do nível do mar, pelo fato que essa água, esse gelo, escorrega, cai no oceano, derrete e aumenta o nível muito mais rápido do que antes se fazia a expectativa de que quando a temperatura fosse subindo, você vai degelando os mantos de gelo da Groenlândia, você vai degelando mantos de gelo na Antártica, e se fazia aí uma expectativa, se a temperatura passar de 2 graus, em qualquer coisa aí na faixa de 1000 anos, o nível do mar poderia subir até 7 metros ou mais. Poderia chegasse a 3 graus até a 12, 13 metros, com o derretimento de quase todo o manto de gelo da Groenlândia e também uma parte modesta, uma parte pequena do manto de gelo da Antártica. Agora, esses eram estudos que mostravam o gelo ir derretendo com o aumento da temperatura. Não se calculava o risco desses escorregamentos, né, no manto de gelo. Agora começa a se estudar isso muito. Por exemplo, como aconteceu com esse tsunami, também na Antártica tem lá um manto de gelo grande que começou a dar sinais que ele está em risco grande de escorregar, e os estudos estão começando a mostrar que se isso acontecer, se ele escorregar, isso pode levar muitas décadas, mas ele pode escorregar, aí o nível do mar pode subir até 40 centímetros, porque é uma área muito grande de gelo lá da Antártica. Então agora a ciência está olhando muito os riscos também desse escorregamento dos mantos de gelo. Uma característica, quando nós falamos sobre as mudanças climáticas, professor, é que nós olhávamos muito a questão atmosférica, olhávamos muito a questão da emissão dos gases, continuamos olhando porque se faz necessário, mas esse evento tão expressivo que se deu, ele agora também nos faz observar mais atentamente as questões que podem ser geradas dentro do planeta Terra, e nós estamos falando de solo e do gelo também? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a ciência começa a analisar muito, por exemplo, se procuram até desenvolver modelos matemáticos, que a gente chama, para começar a calcular o risco do escorregamento desses mantos de gelo, e em particular esse da Groenlândia foi meio surpresa, porque na Groenlândia tem vários mantos de gelo em processo de escorregamento, mas esse gigantesco lá da Antártica agora tem inúmeras pesquisas que têm medidas lá no próprio manto de gelo para mensurar realmente a velocidade que ele vem escorregando, qual é o risco, até mesmo uma série de experimentos que vão lá no fundo do oceano ali, na área que uma corrente oceânica chegou um pouco mais quente, menos fria, foi ela que desestabilizou esse manto de gelo lá na Antártica. Então agora a ciência está olhando dia a dia os riscos que podem ocorrer do aumento do nível do mar pelo escorregamento desses mantos de gelo. O senhor, como cientista, o que o senhor pode falar para a gente sobre o aspecto de um evento tão grande como esse? Como o senhor falava sobre alguns aspectos, mesmo científicos, ele foi uma certa surpresa. O que o senhor pode falar sobre não ter causado uma repercussão maior no que se refere ao mundo olhar para isso com maior atenção? A comunidade científica, sim, já está debruçada, como o senhor disse. Por que esse evento não chamou tanto atenção quando ele ocorreu? Porque era necessário entender melhor o que estava acontecendo para publicar um estudo? Olha, o que acontece infelizmente, é que as populações globais, elas prestam mais atenção pós-evento. E normalmente, quando o evento destrói um monte de coisa. Por exemplo, esse tsunami lá gerado pelo derretimento, ele não chegou em cidades, ele não matou ninguém. Se o escorregamento do manto de gelo acontecer na Antártica, ele ali não vai afetar ninguém, e o nível do mar vai aumentar rápido, mas não é uma ressaca gigantesca, um tsunami, não é. Então, infelizmente,
Isso é um problema que a ciência climática tem debatido, tem sofrido muito há décadas, né? Porque nós, cientistas climáticos, temos alertado sobre esses riscos desde o primeiro relatório do IPCC, publicado 34 anos atrás, 1990, eu participei desse relatório. Então, e nós temos alertado, e você vê que as emissões dos gases continuaram a crescer. Então, é uma situação que, infelizmente, o mundo político e também as populações só começam a se preocupar quando acontecem eventos extremos que prejudicam muito. Mas quando a ciência, nós, há décadas, estamos prevendo o risco, não há políticas para combater. E também a ciência diz que tem inúmeros fenômenos que podem acontecer que nós não previmos. Por exemplo, esse tsunami lá na Groenlândia e vários outros fenômenos, porque o mundo, os ecossistemas são muito complexos no mundo, a relação dos oceanos com a atmosfera, com a criosfera, com o gelo, tudo isso é muito complexo. E sim, podem ocorrer fenômenos que a ciência nem conseguiu prever. Também por quê? Porque as transições no passado, elas eram muito lentas, né? Para a gente sair da época glacial para a época interglacial, que o nível do mar subiu mais de 10 metros, isso foram 20 mil anos. Então, e outros fenômenos levaram milhões de anos. E aí, quando a gente olha como a Terra respondeu a essas mudanças, nós estamos olhando mudanças que aconteceram em milhares a dezenas de milhares, até milhões de anos. Pela primeira vez, nós estamos vendo uma mudança que está acontecendo. Se a gente olhar o aumento da temperatura global, ele praticamente todo aconteceu nos últimos 60, 70 anos, desde os anos 70. Então, realmente, a gente não tem experimentos da história do planeta que mostram um aquecimento tão rápido. Então, ele dispara realmente muitas coisas que a ciência não consegue prever. Professor, ele pergunta uma coisa. No cenário atual que nós temos, com os dados matemáticos que nós temos, todas as projeções, o que está mais preocupando dentro da questão climática do planeta? Olha, o que está preocupando é porque agora, nesse ano 2023-24, nós tivemos a primeira vez em 120 a 130 mil anos que a temperatura atingiu o valor que nós estamos vivendo, 1,5 graus mais quente que 1850 e 1900. E isso fez com que todos esses eventos extremos aumentassem muito. A ciência já havia previsto. Quando a temperatura chegasse a 1,5, nós temos que estar muito preparados para esses eventos extremos, ondas de calor, chuvas intensas, rajadas de vento, incêndios florestais, secas e também ressacas mais fortes. O que a ciência não previa, e tem milhares de cientistas tentando explicar, era que por que nós atingimos 1,5 graus mais quente em 2023-24. A ciência já vinha alertando que, em função de, por exemplo, em 2028, ter um El Niño muito forte, poderíamos atingir pela primeira vez, e a ciência falava, a gente pode atingir permanentemente 1,5 lá por 2033 a 2035, se nós não começarmos a reduzir as emissões a jato. Mas, de repente, aconteceu 10 anos antes. Então, a ciência está tentando explicar por que isso aumentou tão rápido, e é muito importante que a gente entenda, até para conseguir prever se vai continuar ou se não vai continuar nessa temperatura. Mas se continuar agora, 2025, 26, e a ciência chegar até mesmo lá em Belém, na COP 30, em novembro do ano que vem, falar, olha, atingimos 1,5 graus, eu não estou falando que a ciência vai estar dizendo isso hoje, mas vamos supor que continue quente. Aí se torna um gigantesco desafio. Por quê? Porque a COP, o Acordo de Paris, a COP 26 em Glasgow em 2021, lá a temperatura estava menos de 1,2 graus, 1,1 grau mais quente,
ela falou assim, olha, nós não podemos passar de 1,5 graus. Aí todos os 196 países assinaram as suas metas de redução das emissões, chamadas NDCs, metas voluntárias, e eles falaram, os países falaram, olha, nós vamos reduzir as emissões para chegar no chamado emissões líquidas zero em 2050, e nós vamos reduzir 43% as emissões em 2030 em relação a 2019, antes da Covid, né? O 2020 da Covid fez as emissões caírem 5% a 7%, mas depois elas voltaram a subir. Então, essas eram as metas. Reduzir em 43% até 2030, é um enorme desafio, e depois zerar as emissões líquidas até 2050. Mas se a temperatura atingir 1,5 graus nos próximos 2025, 2026, se a gente for nessa trajetória, nós podemos atingir 2,5 graus em 2050. Porque isso era uma meta para não deixar passar de 1,5 graus. Então, nós podemos atingir 2,5 graus. Aí vem um gigantesco desafio para a humanidade. Já na COP29, vamos ver, né? Vamos torcer muito que os países, a ciência já vai estar lá trazendo tudo isso. Vamos torcer muito que a COP29 traga já uma busca, mas certamente a COP mais importante, porque se a temperatura continuar 1,5 graus mais quente em 2025, aí a nossa COP30 em Belém vai ser a mais desafiadora das 30 COPs. Nós vamos ter que fazer uma super redução das emissões muito antes de 2050, vai ter que ser uma coisa a jato, e aí vai ter que fazer a grande transição energética acontecer de uma maneira muito mais rápida. Por exemplo, eu estava na COP 28 em Dubai, quando pela primeira vez apareceu na COP a palavra transição para energias renováveis, nunca tinha aparecido. Mas se falou uma velocidade muito lenta, começar a fazer a transição, acelerar até 2035, isso é muito lento. Então, nós não podemos zerar as emissões líquidas só em 2050, a temperatura pode chegar a 2,5 graus. Se chegar, vai ser um desastre, a gente chama ecocídio, porque se a temperatura em 2050 chegar a 2,5 graus, várias perdas vão acontecer. Por exemplo, é quase certo que nós perderemos a Amazônia, nós passaremos do ponto de não retorno da Amazônia. Isso vai jogar mais de 200 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera na segunda metade desse século. Também, se nós chegarmos a 2,5, nós vamos perder mais de 200 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa do solo congelado da Sibéria e do norte do Canadá, chamado permafrost. Então, esses dois pontos de não retorno vão jogar entre 400 e 500 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa, tornando impossível ficar abaixo de 1,5. E tem inúmeros outros pontos de não retorno. Então, só para dizer, se a gente só for reduzir as emissões zerar em 2050, nós podemos atingir 2,5 graus. Alguns experimentos mostram até acima de 2,5, mas a gente atingiria 2,5 graus. E isso é um enorme risco para o planeta. Então, nós não podemos manter mais as metas de zerar as emissões líquidas só em 2050. Nós precisamos acelerar muito a transição energética. Mais de 75% das emissões é a queima de combustíveis fósseis. Nós precisamos realmente abandonar a queima de combustíveis fósseis muito mais rápido do que eram até as metas das COPs anteriores. Professor, o senhor falou desses dois pontos de não retorno, que são aí muito importantes até pela proporção sobre a qual nós estamos falando. Eu pergunto uma coisa para o senhor. Em que ponto nós estamos quanto a essa questão dos pontos de não retorno? Nós já chegamos a uma situação limítrofe, além desses dois sobre os quais o senhor falou? Algum ponto preocupa mais? Talvez a saúde dos oceanos, a questão das florestas, o senhor acabou de mencionar. O que está preocupando mais e que nós estamos mais próximos de atravessar essa linha aí muito tênue? Olha, nós estamos em inúmeros pontos de não retorno muito próximos, né? Tem vários pontos de não retorno que, quando passar de 2 graus, nós ultrapassamos. Eu já mencionei 2, um muito grave, como você mencionou, da questão ecológica dos oceanos. Nós estamos vendo, se os estudos mostraram, por que
o Acordo de Paris falou que a gente não podia passar de 2, e depois a COP26 em Glasgow 2021, ela falou não podemos passar de 1,5. Porque um estudo do painel intergovernamental de mudanças climáticas de 2018, ele fez todo o risco de chegar a 2 e passar de 1,5 e chegar a 2. Por exemplo, praticamente extingue todas as espécies de recifes de corais. Os recifes de corais mantêm 18 a 25% da biodiversidade oceânica. Se eles desaparecerem, inúmeras, centenas de milhares de espécies vão extinguir. Agora, com ondas de calor que nós estamos tendo como 2023-24, nós já começamos a ver um risco tão grande de extinção de recifes de corais, eles começam a ficar extintos com branqueamento. Então, se a gente olhar os recifes de corais lá na Austrália, que tem o maiores recifes de corais do mundo, 2.300 quilômetros de recifes de corais, estão ficando brancos. Agora, aqui na costa da Bahia, na costa de Alagoas, os nossos recifes de corais, em agosto, ali no Recife de Coral, na costa de Alagoas, a temperatura do oceano chegou a ficar vários e vários dias com 31 graus, enorme branqueamento. Se ficarem muitos meses nessa temperatura, vai levar à morte esses recifes de corais ali. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro. E também derretimento de geleiras, né? Se a gente passar permanentemente de 2 graus, em muitos séculos, isso pode levar muitos séculos, vai derretendo a Groenlândia, o manto de gelo da Groenlândia. Só para dar um dado para você, no último período interglacial, 120 mil anos atrás, o nível do mar era 6 metros mais alto, porque a temperatura tinha ficado milhares e milhares de anos nessa faixa, como está hoje aqui no planeta. Isso foi derretendo a Groenlândia, e o nível do mar estava nessa faixa 6 metros mais alto. Então, é só para mostrar, lógico, depois teve mais de 100 mil anos do período glacial, e aí o período glacial, ele, né, esfria muito o planeta, e o nível do manto de gelo da Groenlândia cresceu quase que de 0 até 3 quilômetros desse período glacial, e ele retira uma grande quantidade de água dos oceanos. Então o nível, logicamente, baixou muito. Então é um pouco o risco. Eu coloquei aqui alguns dos pontos de não retorno, mas tem vários outros pontos. Por exemplo, muito preocupante, se a temperatura passar de 3, chegar a 4 graus, esse é um risco que a gente chama ecocídio, né? Por exemplo, no fundo dos oceanos tem muito metano que está preso lá. Eles estão presos ali no oceano. Se a temperatura da água ali, por exemplo, do Oceano Ártico, é ali que tem a maior parte de metano, se ali a temperatura aquecer mais de 3 graus, vai liberar uma grande quantidade desse metano. Uma parte desse metano, quando é liberado, ele tem reações químicas e vira gás carbônico. O metano é 30 vezes mais poderoso para aquecer o planeta, um gás de efeito estufa, 30 vezes mais do que o gás carbônico. Ele tem uma duração menor, ele dura 9 a 12 anos, o gás carbônico 150 anos na atmosfera, mas ele aquece muito mais. Então, se a temperatura do Ártico aquecer muito, uma grande quantidade vai para a atmosfera, e aí os estudos mostram o que nós chamamos de ecocídio, né? Que se isso acontecer, nós chegaremos em 2150 a mais ou menos 8 graus de aquecimento, até mais, 8 a 10 graus. 8 a 10 graus é a sexta extinção de espécies. 8 a 10 graus vai levar à extinção de milhões de espécies, e também o planeta se torna praticamente inabitável para nós humanos. Os únicos lugares habitáveis vão ser o topo de montanhas muito altas, Himalaia, Andes, Alpes, mas só o topo lá, que está, vamos dizer assim, a 5, 6 quilômetros de altura, e o Ártico e a Antártica vão ser os únicos locais que ainda sobrarão um pouquinho de habitabilidade, mas muito pequena. O resto do planeta é inabitável para seres humanos. E também levaremos a sexta maior extinção de espécies. Isso é só para dizer vários outros pontos
de não retorno que nós temos no planeta. Professor, o senhor se dedica há décadas à pesquisa científica, acadêmica, ao esclarecimento quanto às coisas que estão acontecendo. O senhor há pouco mesmo mencionava algo que de fato acontece, é que as questões climáticas, quando geram uma repercussão mais diretamente em espaços sociais, populados, isso gera um reflexo maior de chamar a atenção das pessoas. Eu lhe pergunto uma coisa nesse sentido, como um divulgador científico, alguém que se dedica tantos anos à pesquisa, como é que o senhor tem visto a questão da maior conscientização das pessoas, da sociedade, quanto ao que está acontecendo não somente no Brasil, mas no mundo? Olha, é difícil prever quando e por que a sociedade responde a um evento extremo, a alguns eventos extremos, se preocupa muito, cientistas sociais estão estudando muito isso, e não respondem ao que nós, cientistas climáticos, estamos dizendo há mais de 30 anos. Então, vamos dar um exemplo aqui do Brasil. Nós estamos dizendo todos os eventos extremos, aquele que mais levou a mortes aqui na história do Brasil, começo de janeiro de 2011, região serrana do Rio, 918 mortes ainda, um número grande de desaparecidos, e vários outros. Tivemos no ano passado, no litoral norte aqui do estado de São Paulo, São Sebastião, um evento também, foi a maior chuva em 9 horas, choveram 600 milímetros de chuva, 64 mortes, e inúmeros outros eventos. Mas pela primeira vez, a população brasileira se preocupou muito com essas chuvas extremas, foi agora com o Rio Grande do Sul. Houve uma mudança muito forte na preocupação da população brasileira, e não estou falando só a população gaúcha, não, a população brasileira. E esse evento teve aí quase 200 mortes, ainda 27 desaparecidos, mas ele foi similar a vários desses eventos que vem acontecendo há décadas, né? Então, por que um evento faz a população ficar tão preocupada e outros eventos similares? Isso a ciência ainda tem que explicar. Mas isso está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro. E uma das explicações é porque, de fato, 2023, 2024, nunca houve tantos eventos extremos num período tão curto de tempo. Um ano e meio, batendo recordes aí no mundo inteiro, ondas de calor. Veja a chuva que caiu em Valência, mais de 200 mortos. É um volume de chuva quase que inacreditável. Choveu em menos de 24 horas, o que chove no ano inteiro em Valência. Nós tivemos chuvas no deserto, em Dubai, em um dia e meio, choveu mais do que chove o ano inteiro. É pouca chuva, é deserto, mas e na Arábia Saudita também, nos últimos dias, tivemos um recorde. Em junho desse ano, tivemos um recorde de calor em Meca, naquela celebração islâmica, né, dos muçulmanos, 1.300 mortes em um pouco mais de 24 horas pela onda de calor. Então, isso está explodindo no mundo. E aí parece, essa é a minha impressão, eu não sou cientista social, mas a minha impressão é que finalmente agora as populações mundiais se dão conta do enorme risco da emergência climática que nós estamos colocando no planeta. Refletindo ainda sobre esse aspecto mais de um olhar social, porque o senhor falou sobre o campo científico, as decisões de largo espectro aí que os países têm que tomar, que é urgente que sejam tomadas, mas agora, o que o senhor pode dizer para a gente do tipo de mudança que seria necessário, talvez no aspecto do padrão de consumo, ou mesmo da nossa maneira de nos comportar culturalmente, para que a gente também, como sociedade, possa colaborar com a diminuição dessa velocidade ou tentarmos chegar a um ponto de reverter o quadro que nós temos hoje nas mudanças climáticas? Olha, é essencial o que é a ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 12, né, que chama Produção e Consumo Sustentáveis e Responsáveis. A maior parte da população mundial fica confiando muito mais na produção responsável e sustentável. Quer dizer, quem produz o produto vai produzir um produto com muito menos emissão dos gases de efeito estufa, etc, etc. Isso não está acontecendo. Então, nós temos que dar muito mais ênfase no consumo sustentável e responsável. Aí eu dou 2 exemplos. Primeiro, energia renovável. Hoje,
o custo da eletricidade de painéis solares e energia eólica é bem mais barato do que a energia gerada com combustíveis fósseis, as termoelétricas, a petróleo, gás natural, carvão. Mas a velocidade da transição está lenta, mas economicamente já faz mais sentido. Número 2, aqui no Brasil, grande parte das emissões dos combustíveis fósseis vem dos veículos, né? A gasolina, o diesel, o gás natural. Então, hoje, pela primeira vez, isso está acontecendo no mundo todo, os veículos elétricos eles já são competitivos economicamente do custo dos veículos a motores a combustão. Mas a escala de transição está lenta na maior parte do mundo. Agora, vamos olhar aqui o Brasil. O Brasil, em 2022, 75% das emissões foram usos da terra, 50% foram desmatamentos da Amazônia e do Cerrado, 25% agropecuária, principalmente a pecuária. O boi, ele arrota metano, né? Ele tem no rumen do boi essa produção do metano, ele arrota metano. E então, mas já existe no Brasil, ainda um número pequeno, mas já existe a chamada pecuária e agricultura regenerativa. Ela emite muito menos gás de efeito estufa. É uma pecuária que produz a carne brasileira, é o terceiro maior consumidor per capita de carne bovina do mundo. Produz uma carne com muito menos emissão, sem desmatamento. A pecuária regenerativa, ela usa 1/3 da pastagem, ela é muito mais produtiva. E, com isso, já existem vários frigoríficos no Brasil que vendem essa carne. Então, se o brasileiro, e é o mesmo preço, a pecuária regenerativa, ela é mais lucrativa até e o preço não aumenta. E a transição para mudar para a pecuária regenerativa não passa muito de 3 anos. Então, já existem frigoríficos que vendem isso. É aquela coisa que eu estava falando do consumo responsável, né? Se o brasileiro começar a praticar o consumo responsável de carne, ele vai rapidamente induzir o setor da pecuária brasileira para fazer a transição. Esse é mais um exemplo. Quer dizer, nós podemos ir para energias renováveis, diminui muito. O Brasil tem uma baixa emissão por queima de combustíveis fósseis, porque boa parte da eletricidade brasileira é gerada com hidrelétricas e agora aumentando muito painéis solares, energia eólica, isso é bem mais barato. E então, também, agora o Brasil precisa, por exemplo, não comprar nenhum produto que venha de áreas desmatadas, porque não precisamos mais. Nós temos uma área gigantesca, quase 3 milhões de quilômetros quadrados, 1,7 milhões de pastagens da pecuária, quase 1 milhão todas as culturas agrícolas do Brasil. Então não precisamos mais desmatar mais nada e só forçar o setor do agronegócio para agricultura e pecuária regenerativas. Elas são mais lucrativas, elas fazem sentido até econômico para o setor, são muito mais resilientes aos extremos climáticos, às secas, as ondas de calor, as inundações que prejudicam muito as culturas agrícolas, até diminui a produção da carne. Então, tudo isso, o consumidor brasileiro, nós temos que entender que isso depende também da gente. Não é só imaginar que o produtor vai resolver tudo. Se nós passarmos para o consumo responsável de todos os produtos, o grande desafio, e eu coloco esse desafio, vamos ser o primeiro país a zerar as emissões. Vamos zerar as emissões porque aqui, como eu falei, em 2022, 75% das emissões é usos da terra e agricultura e pecuária. Vamos rapidamente zerar o desmatamento, pronto, já cai 50% as emissões, e depois vamos caminhar rapidamente para a agricultura e pecuária regenerativa e, novamente, acelerar a transição energética ainda, principalmente com os veículos. Aí vamos acelerar muito o uso de veículos elétricos, também o uso mais de biocombustíveis. Então, eu acho que o Brasil pode ser o primeiro país do mundo a zerar as emissões. Professor, há pouco nós falávamos sobre o aspecto dos oceanos e talvez numa vida diária, já que nós estamos falando de um olhar mais social desse aspecto,
pode passar um pouco fora da percepção mais geral da importância que os oceanos têm na vida da sociedade como um todo, independentemente da região em que nós moremos, seja no litoral ou mais no centro-oeste ou em regiões como, por exemplo, nos próprios desertos. Nós estamos falando aqui de correntes marítimas, nós estamos falando dos corais, nós falamos aí também da questão da biodiversidade, da dessalinização do oceano. Eu queria que você explicasse um pouco para a audiência por que nós precisamos olhar com muito cuidado para essa questão do colapso dessa biodiversidade, desse ecossistema que existe nos oceanos. Olha, logicamente, não preciso nem dizer, né, que nós nos alimentamos muito globalmente de peixes e de camarões e lagostas e tudo isso que vem. Então, esse impacto na biodiversidade oceânica tem um impacto na nossa vida também. Esse é um dos aspectos. Mas também, do ponto de vista climático, a mudança das circulações oceânicas traz um enorme risco. Por exemplo, a mudança de uma circulação oceânica no Atlântico é o que está levando uma água mais quente para a Antártica. E isso é uma ligação da Groenlândia com a Antártica, que esse degelo, a água está descendo dos mantos de gelo lá na Groenlândia, é uma água, não é muito salina, é água doce, e ela não está conseguindo afundar ali muito. E essa água afunda, vem a 3, 4 quilômetros de profundidade no oceano, muito fria, e chega lá, fria, na Antártica. Essa água está ficando mais quente. É isso que está gerando a instabilidade na Antártica. E também essa água, quando ela sobe no Oceano Índico, no Oceano Atlântico, ela volta pela superfície, é a chamada corrente de Golfo. É a corrente que leva bastante calor tropical dos oceanos lá para o Atlântico Norte, até mantém a temperatura maior ali nos países nórdicos, na Grã-Bretanha, e ela também leva bastante calor do Oceano Atlântico Norte. O Oceano Atlântico Norte está ficando mais quente. O Oceano Atlântico Norte ficando mais quente induz seca na Amazônia. É uma das razões do ponto de não retorno da Amazônia. Então, a estabilidade oceânica também é muito importante. Manter a vida no oceano é muito importante, logicamente, para manter a vida do planeta, para não gerarmos aí a sexta extinção de espécies, mas também essa perturbação dos oceanos traz um enorme risco para nós. Por exemplo, o Oceano Pacífico Equatorial mais quente, ele gera fenômenos El Niño mais fortes. O fenômeno El Niño existe há milhões e milhões de anos. Mas agora o oceano, veja bem, antes um El Niño mais forte acontecia a cada mais de 1000 anos. No mínimo 200 anos. Agora, os últimos 3 El Niños mais fortes, 2015 e 16, 1992 93 e 2023 24. Então está acontecendo assim um fenômeno, o Oceano Pacífico mais quente gera El Niños mais fortes. Ele vai induzir secas na parte tropical aqui da América do Sul, Amazônia e também o semiárido, muito mais fortes. E então inundações muito mais fortes também lá no sul, Estados do Sul, Uruguai, Paraguai e centro-leste da Argentina. Então, é isso. O planeta ficando mais quente, ele vai fazer esses fenômenos todos serem muito mais fortes, extremos, e então nós temos realmente que combater essa emergência. Professor, nós estamos nos aproximando do final dessa nossa conversa aqui pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Eu gostaria que você deixasse, claro, dentro de uma visão científica de quem lida diretamente com os dados, sobre o seguinte aspecto: dentro de toda a gravidade que nós estamos vivendo hoje e dos riscos que nós temos potenciais para o futuro bem próximo, nós, na condição de sociedade, de países, de blocos econômicos, hoje temos as ferramentas para evitar que isso aconteça? Se a sua pergunta é nós brasileiros, a minha resposta é sim. Nós brasileiros, sim. Lógico, nós emitimos aí cerca de 4% das emissões globais. Até 2 anos atrás, éramos o 5º maior emissor. Depois, com essa muito positiva redução do desmatamento da Amazônia, da Mata Atlântica e nos últimos meses até mesmo do Cerrado, nós podemos ser o primeiro país a zerar as emissões. Eu não tenho dúvida que o Brasil pode caminhar rapidamente para essa direção, mas, logicamente, somos o 6º maior emissor ainda,
Mas é muito importante porque isso dará um sinal para inúmeros países do mundo do risco e por que um país pode ir nessa direção. Então, o Brasil tem toda a condição de ser o grande líder, porque os países que mais emitem, China, Estados Unidos, Índia e Rússia, eles são todos, mais de 75% das emissões, queima de combustíveis fósseis. No Brasil, queima de combustíveis fósseis está na faixa de 20%. Então, o Brasil pode ser o grande líder mundial, não só porque teremos a COP30 o ano que vem em Belém, não. Porque o Brasil tem toda a condição de ser um grande líder mundial de combater a emergência climática. Professor Carlos Nobre, muito obrigado por atender a nossa equipe mais uma vez. Eu agradeço. Muito obrigado pela nossa conversa. Nós conversamos hoje aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação com o climatologista Dr. Carlos Nobre, falando um pouco para a gente sobre esses aspectos climáticos que vem acontecendo no mundo e também nos apresentando um pouco dos caminhos possíveis para que nós possamos reverter a situação no planeta.